Oi, tudo bem com você? Bom, então eu vou falar um pouco sobre o meu altar dedicado à deusa Gaia. Vou tentar explicar um pouco sobre as coisas que eu tenho aqui, o que cada uma delas significa e para que eu utilizo cada uma delas. Bom, primeiro é importante citar que o altar ele é uma coisa bastante pessoal e ele vai variar muito dependendo da sua prática e da sua conexão com aquela divindade. Essencialmente, existem alguns itens básicos que vão e podem compor esse altar. Os mais comuns são uma vela, que normalmente se conecta com aquela divindade de alguma forma. Para Gaia a gente poderia utilizar diversas cores, o verde escuro, o branco, o marrom, o verde claro também, cores associadas à terra e à natureza. Eu escolhi uma vela branca também pelo aroma dela. Essa vela de bambu cria um aspecto bastante natural no ambiente. Eu também tenho um pequeno óleo essencial de bambu que eu utilizo em alguns rituais de devoção também, então isso ornou bastante para mim. O segundo seria um recipiente para fazer as oferendas sólidas, que seriam alimentos, flores, ervas, vai depender bastante do tipo de oferenda que você pretende fazer, No lugar do pequeno caldeirão você poderia utilizar um prato, por exemplo, ou uma pequena vasilha, algo do tipo. Para as oferendas líquidas, a gente pode utilizar uma taça, é bem comum que seja utilizada uma taça, para fazer as libações que podem ser de vinho, leite, mel, água, chás, sucos e qualquer outra oferenda líquida que você pretenda fazer para essa divindade. Eu também utilizo incensários, e a representação da divindade, Essa representação não necessariamente vai ser uma estátua, ela pode ser um desenho, uma foto ou até mesmo um símbolo daquela divindade, algo que você consiga se conectar. Agora, alguns itens que dizem respeito um pouco mais à minha conexão com ela são as próprias plantas, o pau santo que eu queimo bastante. Normalmente os incensos que são ofertados a Gaia não são muito aromáticos. Isso, claro, eu tô falando de acordo com os estudos que eu fiz e com os costumes da época em que ela foi cultuada. Além disso, também tem um pequeno amassador de ervas aqui, porque o meu culto e a minha devoção para ela normalmente envolvem esses processos. Eu também tenho alguns cristais diversos, plantas diversas também, símbolos que remetem aos domínios da divindade, O meu altar, normalmente, eu tento manter ele o mais próximo de um santuário possível, com itens que remetam à natureza como ela realmente é. Também tem um oráculo ali que eu utilizo. E as cores também, eu sempre tento buscar uma coisa mais terrestre mesmo. E é isso, não existe, nesse caso, uma regra de como exatamente ele deve ser feito. O que vai existir são algumas coisas básicas que a gente pode utilizar, que seriam essas 3 primeiras coisas, ou 4 que eu falei, Que seriam uma vela, um recipiente para fazer as oferendas sólidas, as oferendas líquidas e o incensário. E claro, a estatueta, ou a representação da divindade para que você possa ali prestar o seu culto. Bom, então é isso, tá bom? Espero ter ajudado e tchau, tchau.